Então, eu fiquei de falar hoje com vocês, de conversarmos um pouquinho sobre a influência do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, o novo CPC, em relação a emendácio e mutácio libere. Na verdade, gente, não existem dispositivos no Código de Processo Civil que sejam semelhantes ou específicos em relação a emendácio e mutácio que poderiam vir a ser utilizados neste caso. Vejam, existem sim, dentro dessas disposições iniciais do novo Código de Processo Civil, um artigo muito peculiar que pode fazer a diferença dentro dessa nossa interpretação. Este artigo é o artigo 10 do novo CPC. Vamos olhar o que diz o artigo 10 do novo CPC? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Repare que este artigo 10 do Código de Processo Civil nada mais faz do que garantir o princípio do contraditório, mesmo naqueles casos em que o juiz pode vir a decidir de ofício sobre questão relevante, enfim, questão de ordem pública e tudo mais. Vejam, mesmo assim, as partes devem ter a oportunidade de manifestação. Isso vem de encontro com algo que nós conversamos na dica de número 5 a respeito do emendácio e da mutácio libere. Salvo engano, dica de número 5, mas uma das nossas abordagens anteriores neste mesmo tema. A discussão era se seria necessário, antes do juiz operar a emendácio libere, a oitiva das partes. Ou se o juiz poderia continuar, veja, dando ao fato uma nova definição jurídica, independentemente de manifestação da acusação e da defesa. E aí nós mostramos que vários autores já defendiam, antes do novo Código de Processo Civil, sobre a necessidade de contraditório também no caso da emendácio libere, também no caso do artigo 383 do Código de Processo Penal. É certo que o tema é controverso. É certo que a maioria realmente defende que o Código de Processo Penal dispensa a manifestação do Ministério Público, ou seja, da acusação e da defesa, nos casos da emendácio, nunca no caso da mutácio, hein, gente? Mas, reparem, com o novo Código de Processo Civil, ganha força o entendimento de que a manifestação das partes se faz necessária, apesar de existirem essas divergências, não é? Fato é que muitos autores sustentam que o Código de Processo Civil não seria aplicável neste caso. E qual seria o argumento? O fato de que o Código de Processo Penal possui disposição expressa. Nós sabemos que o CPC só é aplicado subsidiariamente ao processo penal. Ele só é aplicável naqueles casos em que o Código de Processo Penal for omisso. E aí, com base neste argumento, autores sustentam que não se poderia utilizar o artigo 10 do CPC como base para exigir contraditório na emendácio libere. Fato é que o artigo 10 do CPC vem fortalecer aquela tese, certo? De que, antes do juiz dar a correção, proporcionar, realizar a emenda naquele dispositivo legal, veja, também sobre as questões de direito, as partes deveriam ser ouvidas, e não apenas sobre as questões fáticas, certo? Então, você já sabe, esta controvérsia existe, e é uma pergunta muito provável, por exemplo, numa prova oral, não é? Para processo penal em qualquer um dos concursos. Nas provas de múltipla escolha, menor a probabilidade. Mas nas provas discursivas e nas provas orais, pode ser sim que venham a perguntar a você se o Código de Processo Civil influencia ou não os institutos da emendácio e da mutácio libere. E aí você já sabe, o problema é o artigo 10 e a exigência do contraditório, mesmo naqueles casos em que o juiz deva decidir de ofício. Parte dos autores vem utilizando este artigo 10 para reforçar o entendimento de que o contraditório é exigível também na emendácio libere. Outra parte dos autores vem sustentando que o artigo 10 não seria aplicável porque o Código de Processo Penal tem disposição expressa sobre o tema, que seria o artigo 383 do CPP. Ok? Muito bem, eu espero você na nossa próxima dica. Até lá. Curte o vídeo, comenta, certo? Compartilha. E, mais do que tudo, gente, eu estou esperando as suas dúvidas. Um beijo!